No ano de 1972, a emissora ABC lançou uma série com uma música de abertura que dava vontade de meditar em posição de lótus no tapete da sala. Kung Fu. Kung Fu chegou com cenas que misturavam faroeste com sabedoria oriental em plena TV americana. Era como se Bruce Lee tivesse entrado num filme de John Wayne, só que com menos tiro e mais reflexão e uns tapas na venta do adversário. A introdução já começava com o famoso caminhe sobre o arroz sem amassar os grãos. E pronto, a molecada achava que ia aprender a andar pelas paredes até o final do episódio. E aí aparece ele, Kwai Chang Caine, o monge mais calmo do Velho Oeste. Com o olhar sereno, o rosto sempre meio em paz, meio preocupado, e a postura de quem acabou de sair de uma aula de Muay Thai. O cara era uma máquina de distribuir golpes e provérbios na mesma intensidade. Enquanto os outros sacavam armas, ele sacava ensinamentos e voadoras no pé do ouvido. E quem dava vida a esse monge era David Carradine, que andava pelo deserto como se estivesse indo buscar pão, mas acabava resolvendo tretas profundas, salvando vidas e fazendo vilões chorarem por dentro. Tudo com um toque de flauta ao fundo, claro, porque não existe iluminação espiritual sem uma trilha sonora suave. E a trama é bem leve e zen, só que não. Kung Fu gira em torno de Caine, um órfão criado em um templo Shaolin na China do século XIX. Após anos de treinamento espiritual e físico, ele atinge o título de monge Shaolin. Mas tudo muda quando seu mestre, o sábio Mestre Pu, é assassinado por um oficial do imperador. Em um ato de vingança e justiça, Caine mata o homem e passa a ser caçado como criminoso. Para fugir da perseguição, ele foge para onde? Para o Velho Oeste americano, em busca de seu meio-irmão Danny Caine. A série acompanha essa jornada, onde, a cada cidade por onde passa, Caine se depara com injustiças. E claro, resolve tudo com um misto de sabedoria oriental e alguns golpes bem aplicados de Kung Fu no espinhaço. Tudo isso entrecortado por flashbacks do templo, onde os ensinamentos de seus mestres davam sentido às decisões do presente. Agora vamos falar de um dos episódios mais icônicos de Kung Fu, pelo menos para nós brasileiros. Lá em 1973, a série nos presenteou com The Stone, o episódio onde Caine se depara com ninguém menos que a capoeira. É isso mesmo, nossa arte brasileira, cheia de gingado e malandragem, apareceu numa série americana na década de 70, época em que o máximo de cultura brasileira que o gringo conhecia era o Pelé e o Carnaval. Claro, sejamos honestos, o que eles chamaram de capoeira parecia briga de bêbado. Mas para quem tava do outro lado do mundo e nunca tinha ouvido falar, já foi um baita avanço. E pra gente, então, foi aquele orgulho nacional, como se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 70 de novo. O personagem Isaac Montoya, interpretado por Moses Gunn, chega na cidade e logo é provocado por 3 valentões. Ele não se intimida e parte pra cima dos caras usando golpes e umas mãozadas rápidas. Nada de piruetas ou girar com a cabeça no chão. Era um estilo direto só pra baixar a porrada mesmo. E o Caine, zen como sempre, só observando de longe, admirando aquela arte e luta. Até que um dos valentões apela e saca uma arma. Aí sim, Caine intervém num movimento rápido e preciso, desarma o covarde sem perder a serenidade. Depois, nosso monge herói curioso pergunta que tipo de arte era aquela, e Isaac responde algo do tipo, é capoeira, arte brasileira. Mesmo que os movimentos mostrados na série estivessem longe da capoeira autêntica que conhecemos, ver isso na TV americana lá em 1973 foi histórico. Era o Brasil mostrando sua arte para o mundo, ainda que numa versão improvisada. E é totalmente perdoável, porque o gesto valeu demais. Sério, se você não viu, perdeu um dos momentos mais épicos da televisão. Isso sim era série de verdade. Nos States, a série estreou em 1972 pela ABC e ficou no ar até 1975, totalizando 3 temporadas e 63 episódios. No Brasil, foi em meados de 1973 na Rede Globo, com o mesmo nome, e depois foi exibida em várias emissoras ao longo das décadas. E hoje vamos saber algumas curiosidades, mas antes eu vou pedir seu like e sua inscrição para ajudar a crescer essa comunidade que adora filmes clássicos
clássicos e séries antigas. Considere tornar-se membro do canal por apenas R$ 1,99 e tenha acesso a conteúdos exclusivos e vídeos antecipadamente. Se puder, deixe um valeu demais ou uma hypada maneira no vídeo. Agora vamos para o vídeo. A mente por trás de Kung Fu era Ed Spielman, mas o nome que sempre gerou discussão foi o de Bruce Lee, que teria a ideia original, e isso virou uma lenda urbana. A lenda diz que Bruce Lee foi chamado para fazer um teste para a série Kung Fu, mas foi rejeitado, o que o frustrou tanto que ele decidiu deixar Hollywood e voltar para Hong Kong. A verdade é que Bruce Lee nunca fez o teste para o papel de protagonista em Kung Fu. A série foi lançada após ele já ter ido para Hong Kong e ter iniciado seu trabalho como ator e produtor cinematográfico. Em resumo, a história de que Bruce Lee foi lesado pela produção de Kung Fu é uma lenda urbana que não corresponde à realidade. A sua partida para Hong Kong foi motivada por outros fatores e o seu sucesso cinematográfico foi construído a partir de suas próprias escolhas e oportunidades. A esposa de Bruce Lee, Linda Emery, não menciona que ele foi lesado na série Kung Fu, mas sim que ele foi rejeitado por ser um ator chinês. E antes que você diga que essa informação são vozes da minha cabeça, eu vou te dizer que foram os produtores que disseram isso. Porém, cada um pode ter a sua opinião sobre o assunto, mas o canal fica isento nessa questão. E sim, Kane andava descalço no meio do deserto com cacto escorpião e tudo, porque conforto é para os fracos, ou para os que não foram treinados num templo Shaolin, onde a lição do dia era carregar panelas fervendo com o antebraço. Porém, David Carradine usava próteses nos pés durante as cenas em que caminhava na areia, para deixar aquelas pegadas leves que reforçavam o ar iluminado do personagem. Kane era tipo Zorro Zen. Aparecia do nada, resolvia tudo sem levantar a voz, e depois desaparecia no pôr do sol, deixando a cidade melhor do que encontrou. E se você achou que a ideia de um monge kung-fuzeiro no faroeste era inusitada, saiba que essa mistura de estilos foi exatamente o que chamou a atenção na época. A série surfou na onda de popularidade dos filmes de artes marciais, especialmente depois do sucesso de Bruce Lee nos cinemas, e misturou filosofia oriental com o estilo western americano. O protagonista não teve treinamento em artes marciais no início da série. Muito do que ele fez era coreografado ou improvisado, o que deu ao personagem aquele estilo mais lento, quase meditativo, o que, por sinal, caiu como uma luva na proposta do monge pacifista. Ele acabou aprendendo artes marciais durante as gravações da série, mas vale dizer que David Carradine não era um artista marcial de formação. Ele veio do teatro e da atuação tradicional. No entanto, com o sucesso da série, ele passou a treinar intensamente e se envolver com o mundo das artes marciais, inclusive com mestres reais como Cam Yuen, que foi seu instrutor e também coreógrafo de lutas da série. Algumas cenas de luta eram feitas com poucos dublês e David insistia em fazer parte das coreografias. O próprio ator admitiu em entrevistas que sofria lesões leves, quedas e até hematomas durante as gravações. Ele também relatou que o estilo de filmagem era bastante físico e que as cenas de luta não contavam com tantos recursos técnicos como hoje. Muitas coisas naquela época eram feitas na raça mesmo. As cenas de luta em Kung Fu eram limitadas de propósito. Os produtores queriam evitar que a série virasse só pancadaria. O personagem Kane só lutava quando não tinha escolha, seguindo sua filosofia Shaolin. Por isso, a ação era contida. No máximo, 1 ou 2 lutas por episódio, sempre rápidas, intensas e com peso emocional. A série foi filmada em cenários de western clássicos, e boa parte dos episódios usava locações já conhecidas de faroestes da Warner Bros. O tema musical e os sons dos gongos ajudaram a criar a atmosfera zen que marcou a série. Inclusive, o som do gongo no início dos flashbacks virou marca registrada. Durante os flashbacks, mostrando o jovem Kwai Chang Caine em treinamento no templo Shaolin, quem interpretava Caine criança era Radam Spera. Já nos momentos em que ele era mostrado adolescente, o papel ficou com Keith Carradine, irmão mais novo de David Carradine. Essa transição ajudou a dar mais profundidade à trajetória do personagem
mostrando desde cedo sua jornada de disciplina, sabedoria e coragem. A caracterização de David Carradine como Kane, com fala mansa, postura calma e olhar sempre distante, foi tão impactante que o personagem se tornou um símbolo da filosofia oriental para uma geração inteira. Uma das cenas mais icônicas de toda a série acontece logo no começo, ainda no templo Shaolin. O jovem Kwai Chang Caine precisa provar que está pronto para sair pelo mundo, fazendo uma coisa bem simples, porém dolorida, carregando um enorme caldeirão com os antebraços e marcando na própria pele 2 dragões em brasa. Isso mesmo, a marca do dragão não era tatuagem, era um carimbo para mostrar que agora você é o cara. A cena virou lenda na TV, gravada na memória de uma geração inteira. Aí você vai perguntar, e pegar a pedra da mão do mestre? Pois é, essa prova era a mais fácil. O famoso apelido Gafanhoto. Durante o treinamento, o mestre Po se refere a Kane com carinho e sabedoria como meu pequeno gafanhoto, ensinando que humildade, paciência e sabedoria são mais poderosos que qualquer chute voador. Essa fala virou um bordão eterno da cultura pop. E até hoje tem gente por aí usando gafanhoto para ensinar alguma coisa para aquele moleque que acha que sabe tudo. Mesmo com toda a popularidade, a série também enfrentou certas polêmicas nos bastidores e na boca do povo. Muitos fãs e críticos questionaram o fato de um personagem originalmente pensado como asiático ter sido interpretado por um ator norte-americano. Mas David Carradine marcou época com a sua atuação memorável. Tipo, ele foi feito pro personagem e o personagem pra ele. É aquele papel que você não consegue imaginar outra pessoa fazendo. E sua presença serena e filosófica deu o tom que fez a série se destacar. A série foi cancelada porque os custos de produção começaram a pesar no bolso da emissora. Porém, David Carradine já estava ficando exausto do ritmo pesado de gravações. E quanto à grande missão de Kwai Chang Caine encontrar seu meio-irmão Danny Caine, a série até chegou perto de dar um desfecho, mas nunca entregou a conclusão que todo mundo esperava. O irmão até aparece em episódios finais, mas a história não fecha de maneira definitiva. Ficou aquele gostinho de quero mais, como muita série daquela época. Nos anos 80 e 90, Kung Fu teve continuações e filmes que tentaram dar sequência na saga, mas aquela magia original dos anos 70 era única. A série foi indicada a vários prêmios e ganhou notoriedade também por usar flashbacks com o mestre Po e o mestre Khan, que ensinavam a Kane lições filosóficas enquanto ele crescia no templo Shaolin. Kung Fu ficou no imaginário popular não só pelas lutas coreografadas, mas por suas mensagens de equilíbrio, honra e sabedoria. O personagem Kwai Chang Caine virou sinônimo de calma e força interior, e frases como paciência, gafanhoto continuam ecoando na cultura pop até hoje. Uma série que, mesmo décadas depois, ainda carrega uma aura mística e filosófica, como se cada episódio fosse um pequeno ensinamento para levar na vida. Agora me diga nos comentários o que você achava da série e quantos anos você tinha quando assistiu. Me conte também qual seu episódio favorito e se existe alguma lembrança relacionada a essa série. Compartilhe com seus amigos nostálgicos e salve esse vídeo para você lembrar da série sempre que puder. Te vejo no próximo vídeo.